Pronto. Eu já tinha começado na semana passada com vocês a falar sobre a situação da África do Sul e de como era o regime segregacionista, que era chamado de apartheid, certo? E aí vocês lembram, principalmente, quando o Amaral ficou tirando onda, que eu vou ter que marcar esse apartheid agora e pá. E não, o apartheid não é uma pessoa, certo? Só para rememorar com vocês. Bom dia, Agna, meu bem. E o apartheid ele foi um regime político e social, certo? Estabelecido pelos brancos sul-africanos. E aí eu tinha dito para vocês que os brancos sul-africanos eles eram mais ou menos uns 20% da população sul-africana, e esses 20% da população sul-africana de brancos controlavam todas as instituições de poder que existiam na África do Sul durante todo o século XX, né? A polícia era controlada pelos brancos, os presidentes eram brancos, a estrutura política toda era controlada por brancos. E a partir disso eles começaram a desenvolver, né, e a aplicar esse regime de separação de classes. E aí o termo classe é errado, né? Eles fizeram uma separação que a gente chama de separação racial, de fato, tá bom? Onde haviam hospitais específicos para os brancos, que eram melhores do que os hospitais dos negros. Haviam escolas que eram para os brancos, que não haviam escola para os negros. E, esse regime de apartheid começou, ao longo da década de 70, ser malhado, pessoal, ser malhado pelo mundo, certo? A ONU se posicionou contra o regime, os países passaram a se posicionar contra o regime do apartheid. A África do Sul começou a sofrer sanções econômicas e comerciais pesadíssimas por causa do regime do apartheid, e mesmo assim a gente não teve, digamos assim, uma abertura para o fim do apartheid a partir dos brancos sul-africanos. E o Nelson Mandela ele surge como essa figura política muito importante. O Nelson Mandela ele foi líder do CNA e, inclusive, no início da década de 70, o Nelson Mandela participou de atentados políticos contra o regime do apartheid e ele foi preso por isso. O Nelson Mandela passou quase 20 anos preso por causa da liderança do movimento, né? Por que combatia o apartheid, e ele só foi liberto no fim da década de 80 do século passado, quando o apartheid ele começou a acabar, começou a desaparecer na África do Sul por causa de uma pressão, vou dizer para vocês, de uma pressão holística, né? Porque para além da condenação por parte da ONU, por parte dos organismos internacionais, por parte dos países, dentro da própria África do Sul, o regime começou também a ser condenado. E aí o Nelson Mandela, ele, além de ser liberto, ele vai virar, no início da década de 90, o primeiro presidente negro da história da África do Sul. Alexa, para. Desculpem. Ele virou o primeiro presidente negro da África do Sul e ele pôs o fim oficialmente a esse regime de segregação tão nocivo, tão nocivo, tão nocivo à África do Sul, que é considerado o país mais rico do continente africano, pessoal. A África do Sul é considerado a maior potência econômica do continente africano, para vocês que não sabem. E existe um filme, certo,
Caso vocês queiram conhecer melhor tanto a vida do Nelson Mandela, que é uma coisa assim especial, a vida desse homem mesmo, assim, é algo é emocionante até de falar, assim, o quanto ele foi magnífico, o quanto ele foi altivo, o quanto o cara passou, sofreu enfim, e mesmo assim ele conseguiu ter a capacidade de perdoar as pessoas e de se posicionar como um homem racional. Assim. É magnífico. O nome do filme é Invictus. Eu vou botar aqui no chat para vocês. Quem atua, quem faz Nelson Mandela nesse filme não é ninguém menos do que o Morgan Freeman, nosso Deus, né? Nosso querido Deus. Alguma dúvida sobre a África do Sul, pessoas? Águida, Ruth, Renan, Paulo, Jéssica. Não. Vou pressupor. Perfeito. Vou pressupor que sim. O caso da Índia, ele é um caso, digamos assim, ele é um caso diferente dos demais, pessoal, porque o domínio britânico exercido na Índia, o domínio inglês exercido na Índia, ele foi um domínio diferente do que a gente teve nas outras colônias dentro desse processo do imperialismo, né? Porque a Índia virou um protetorado da Inglaterra, um protetorado do Império Britânico no século XIX e início do século XX. O que é que significa virar um protetorado? Vocês lembram que quando vocês estavam estudando História do Brasil, com o Egito, ou com... Caramba, eu esqueci o nome daquele outro professor antes do Egito, que ele dizia que era egiptólogo e tal. Esqueci o nome dele. Acho que vocês tiveram aula com ele. Esqueci. Enfim, eu acho que vocês devem ter visto. Acho que vocês devem ter visto com ele. Ricardão, obrigado, Ruth. Obrigado por sua memória tão fantástica. Vocês devem ter visto que quando a família real ela se deslocou para o Brasil, fugindo de Napoleão, e o Rio de Janeiro passou a ser a capital do Império Ultramarino Português, o Brasil ele foi elevado, né, àquela condição de Reino Unido. O Brasil era colônia de Portugal, e aí quando Dom João VI veio para cá, veio para aí, o Brasil ele foi alçado à condição de Reino Unido, né? E essa condição de Reino Unido dava um caráter especial ao Brasil. Tanto é que, a partir disso, o Brasil passou a ter banco, né, que foi o Banco do Brasil. O Brasil passou a ter universidade, que foi a Universidade de Direito do Rio de Janeiro, a Universidade de Farmácia de Ouro Preto, né, que era chamada de Vila Rica naquela época, e outras coisas que, enquanto colônia, o Brasil não tinha direito, certo? E a situação da Índia em relação ao Império Britânico era muito parecida. A Índia era uma espécie de colônia especial para o Império Britânico. Ele não era só uma colônia de simples exploração, de você estar retirando os recursos naturais e tá ligando aí o tô nem aí para esse território. A Índia era um protetorado do Império Britânico. Ainda tinha esse status especial. Então, existia um governo que era comandado diretamente por uma elite inglesa que vivia na Índia. Esse governador ele tinha que prestar
digamos assim, ele tinha que prestar ordem direto à rainha e ao Império Britânico, né? Então, a Índia, ela era uma colônia especial para a Inglaterra, certo? E é justamente por causa desse domínio especial que a Índia passou por uma série de problemas em relação à situação que ela vivia com o Império Britânico. Então, por exemplo, no século XIX, houve, não só na Índia, certo, mas em todos os países, em todas as regiões que passaram pela linha do Equador, certo? Um fenômeno climático que eu acho que vocês já ouviram falar, que é chamado de El Niño. Vocês já ouviram falar do El Niño? Já ouviram falar desse fenômeno climático? Alguém aqui já ouviu falar do El Niño, pessoal? Ninguém? Já, Renan? Bom, o El Niño aconteceu muito no Brasil, acontece no Brasil, vira e mexe, certo? Ele é meio que um fenômeno climático, Paulo, que é sazonal. Ele pode acontecer o ano que vem, ele pode passar 10 anos sem aparecer, de repente aparecer de novo e passar anos aparecendo. Então, ele é, digamos assim, sazonal e ele afeta as regiões que vivem, né? Sob a linha do Equador, abaixo da linha do Equador, um pouco acima da linha do Equador, com uma seca terrível, certo? Então a gente vai ter no Brasil, no final do século XIX, mais ou menos entre 1870 e alguma coisa, até o início do século XX, uma seca no Nordeste de 30 anos, velho. Vocês têm noção, pensando no século XIX, como era a vida de uma pessoa no interior do Nordeste no século XIX, certo? Com uma seca de 30 anos. Então, a gente tem no Brasil processos históricos pesadíssimos por causa dessa seca. A gente vai ter, inclusive, em Fortaleza, um campus de concentração por causa do fluxo de pessoas que saíram do interior do Ceará para a capital, Fortaleza, por causa dessa seca, porque eles não conseguiam sobreviver no Nordeste no período. E aí esse fluxo, né, essa migração de pessoas para Fortaleza, fez com que o governo botasse todas essas pessoas num lugar afastado, criou literalmente campos de concentração. Existem situações terríveis, tem um livro que fala sobre isso. Se vocês quiserem se aprofundar, quiserem conhecer mais sobre a história do Brasil e sobre como foram esses campos de concentração em Fortaleza, eu posso enviar para vocês. Mas a situação para isso acontecer foi uma situação climática, né? É o que a gente chama de holocaustos coloniais. Isso também aconteceu com a Índia, certo? Então, a Índia passou por uma situação de seca terrível, sendo ela posse do Império Britânico, e desde esta seca, né, desde desse período caótico em que morreram milhões de pessoas na Índia, né, de fome, de inanição, e a partir dessa situação, a gente começa a ter silenciosamente, desculpem, uma luta, um processo de tentativa de libertação da Índia em relação ao Império Britânico, certo? E aí, no início do século XX, aparece, né, para o mundo, não só para a Índia, essa figura especial, esse ser humano
único, assim. O Gandhi, a maioria das pessoas ouvem falar do Gandhi porque ele é uma figura famosa, né? O nome de Gandhi está aí aos quatro cantos do planeta Terra. Mas as pessoas não procuram conhecer a vida do cara, o que ele fez, né? A galera sabe só de nome. O Gandhi, ele foi literalmente um ser humano único, especial, assim. Ele é quase um... Se houvesse Prêmio Nobel da Paz no início do século XX, o Mahatma Gandhi ganharia anos seguidos, assim. Ele não ganharia nem só uma vez por causa disso. Por quê? Ele era um advogado, certo? Ele veio de uma casta indiana, que é uma casta superior, certo? Vocês sabem que a sociedade indiana ela funciona a partir de estamentos rígidos, ou seja, você não tem um fluxo social. Vou até escrever o nome de castas aqui para vocês não esquecerem. E essas castas sociais, elas não permitem com que uma pessoa que nasceu de uma casta inferior suba para uma casta superior, certo? A única possibilidade que você tem é você cair de casta. Então, vamos supor que você nasceu numa casta superior e aí você se apaixona por uma pessoa de uma casta inferior. E aí você quer se casar com uma pessoa dessa casta inferior. Então, caso você decida isso, a sua família vai renegar você, a sua casta vai renegar você, você vai perder todos os seus direitos de nascença, né? Por causa disso, por causa dessa escolha que você teve, e você vai cair de casta, certo? E a gente ainda tem, dentro dessa sociedade de castas indiana, o que a gente chama dos intocáveis. Só que os intocáveis é no sentido pejorativo da coisa. Os intocáveis são aquelas pessoas que realmente não se deve tocar. São as excluídas sociais, são as pessoas invisíveis para a sociedade. Você pode pensar, poxa, que coisa horrorosa. Mas a gente já faz isso no Brasil, né? Com os nossos moradores de rua. Quando vocês viajarem para São Paulo, vocês vão ver, vocês vão se assustar como todo mundo que não está a par dessa realidade se assusta quando vai para uma cidade que tem quase 50 mil moradores de rua. A gente está falando de quase 2 bananeiras de moradores de rua numa cidade, e é muita coisa. E o Gandhi, ele passou justamente a quebrar isso. Mesmo sendo de uma casta superior, ele passou a se relacionar com pessoas de outras castas, no sentido de promover o diálogo e promover a união delas. E também ele começou a criar interlocuções, criar redes de diálogo, criar redes de apoio para a independência da Índia com outros grupos religiosos, grupos que brigavam o tempo todo pelo domínio, mesmo com o Império Britânico lá, que era o caso dos muçulmanos, certo? Então, o Gandhi, ele foi esta figura, a figura de união de todos aqueles que queriam e que desejavam a independência da Índia, de libertar a Índia do domínio britânico, mas que não se batiam, mas que não se dialogavam entre si. Então, vamos supor que... Uma pequena analogia aqui, certo? A gente tem a figura do Bolsonaro, que seria o Império Britânico, onde todo mundo queria se livrar na Índia do Bolsonaro, nesse caso, do Império Britânico. Só que todas as pessoas que queriam o Império Britânico de fora não conseguiam dialogar e estabelecer um consenso entre si. Então, todos os grupos que queriam o Bolsonaro fora não conseguiam estabelecer diálogo entre si, não conseguiam chegar a um denominador comum sobre como se unir e o que fazer. E aí aparece a figura do Gandhi justamente como sendo
a pessoa que vai conseguir estabelecer esse diálogo necessário. A maioria dos grupos que desejavam a independência da Índia, eles queriam fazer isso pela força das armas, certo? Eles desejavam fazer isso para o fight, indo para a briga mesmo, indo para a treta. E o Gandhi, mais do que ser a figura que uniu essas pessoas, ele conseguiu unir de uma maneira não violenta, de uma maneira pacífica. E isso é a coisa mais sensacional na história do processo de independência da Índia, pessoal. É o quanto a figura dele serviu para que a população indiana não entrasse na teia da violência, não entrasse na ideia de que você precisava ter uma guerra de libertação do seu país. Então, a coletividade indiana compreendeu, a coletividade indiana pegou a visão e começou a protestar de uma maneira não violenta a partir do que eles chamam de desobediência civil. Então, por exemplo, os caras decidiram fazer um protesto pacífico no meio da rua, certo? E a polícia britânica, né, o Império Britânico, que controlava a Índia, disse: vocês não podem protestar aí, porque isso aí é contra a lei, isso aí é desacato. Se vocês fizerem isso, a gente vai, descer a porrada de vocês, a gente vai prender e tudo mais. E a desobediência civil é justamente isso. Eles dizerem, não, a rua é um lugar público, eu tenho o direito de fazer o meu protesto pacífico aqui, e todos nós vamos ficar aqui sentados na rua, protestando em silêncio, sem fazer nada contra a política de vocês. E isso começa a ganhar corpo na Índia, e os princípios da não violência e os princípios da desobediência civil obtiveram um sucesso absoluto e tremendo, e aí a Índia consegue a sua independência um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, certo, pessoas? Um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. O processo da independência da Índia, ele é anterior à Segunda Guerra Mundial. É diferente do apartheid, por exemplo, que vai acontecer após a Segunda Guerra Mundial, na década de 70, na década de 80 e tudo mais. Beleza? Detalhe, o Gandhi consegue ser essa figura que une as pessoas. Meu Deus, está nevando muito. Eu não vou sair de casa durante uma semana depois disso, pessoal. Aff, Maria. Voltando, depois da independência, o Gandhi não consegue, digamos assim, ele não consegue juntar todos os grupos que estavam lutando contra a independência para unir a Índia em um só país. Os muçulmanos, depois da independência, se separam dessa galera e começam a lutar por independência da sua própria região, que vai ser chamado de Paquistão, certo? Então, hoje, onde é a Índia, certo? A gente tem o país Índia, pessoal, e a gente tem um país também chamado Paquistão, certo? Que é de maioria muçulmana. Esses dois países, Índia e Paquistão, eles, tretam até hoje, certo? Eles têm briga, existe um problema geopolítico entre esses dois países, principalmente em uma região em que eles disputam, que é chamado de região da Caxemira. Já ouviram falar dessa região da Caxemira? É uma região que fica entre a Índia e o Paquistão, e no qual os dois países dizem que é território deles. E eles nunca conseguiram resolver essa diferença em relação à região da Caxemira. E os dois países, inclusive, por causa dessa treta entre eles, os dois países possuem bombas atômicas. Os dois países desenvolveram os seus armamentos atômicos, porque caso um declare guerra contra o outro, a gente vai ter uma grande possibilidade
de um uso de armamento nuclear. E vocês sabem que não são muitos países que têm bombas atômicas. É difícil hoje para países que não têm bomba atômica ter bomba atômica, porque é uma política de não proliferação de armas atômicas no mundo hoje. Tanto é que Estados Unidos, Índia, Rússia, eles deram fim, eles desativaram a grande maioria das bombas atômicas que eles tinham preparadas, certo? Eles ainda possuem, mas não na quantidade que eles possuíam antes. Mas Paquistão e Índia ainda possuem suas bombas atômicas. Alguma dúvida quanto à Índia, pessoal? Alguma dúvida? Alguma curiosidade? Tá de boa aí na lagoa? Ou vocês estão dormindo? Porque ainda que aí são 8h40 da manhã, né? Podemos falar sobre o Vietnã. Eu adoro o seu tá de boa, Águida. Vamos lá. O que era o Vietnã? E aí vale a pena eu mostrar o mapa do Vietnã para vocês. Deixa eu mostrar um mapa aqui. Isso. Estão vendo aqui esse mapinha aqui, que eu estou passando o ponteiro do mouse? Ou ainda tá? Obrigado, Arnóbio. Vejam que essa região aí é a região que fica na Ásia, certo? E na Oceania, tudo bem? Aqui é a Austrália, aqui é a Indonésia, aqui é Filipinas, está vendo Japão, China, aqui é a Coreia do Norte, certo? O Vietnã, ele fica aqui, ó. O Vietnã, antigamente, ele era chamado de Indochina, certo? Pessoas, a Indochina, ele foi um território na verdade, ele foi uma colônia francesa durante muito tempo, beleza? E aí, no final do século XIX, início do século XX, o Vietnã passou por uma situação de luta para ver qual era a potência que iria ficar sob controle deles, né, controlando eles. A Inglaterra entrou no bolo, a Holanda queria um pedaço, então a França meio que foi perdendo a influência dentro do seu dentro do território da Indochina, até que quando a França ela perde maior domínio do território da Indochina, dentro do contexto da Guerra Fria, certo? A gente tem um movimento de tentativa de independência do Vietnã em relação à França, né? A tentativa de transformar a Indochina num país independente, certo? Num Estado-nação independente. E aí, quando a gente entra nisso, a região ela fica dividida, igual como a gente viu na Coreia. O Sul ele passa a receber apoio dos Estados Unidos, certo? E aí a gente bota aí no slide capitalismo, né? Porque no contexto da Guerra Fria, como vocês sabem, a gente tinha o capitalismo representado pelos Estados Unidos de um lado e o socialismo representado pela União Soviética de outro, certo? E a gente passa a ter uma guerra dentro do território do Vietnã entre esses dois grupos.
À medida em que a guerra aumenta, os Estados Unidos da América decidem intervir de maneira pessoal na guerra entre os vietnamitas do Sul e os vietnamitas do Norte. Então, a gente deixa de ter, peguem essa visão, por favor, a gente deixa de ter uma guerra civil entre os vietnamitas do Sul e do Norte, e a gente passa a ter uma guerra de fato quando os Estados Unidos decidem entrar nela. Beleza? Todos vocês já ouviram falar sobre a Guerra do Vietnã. Eu falei muito dela para vocês no ano passado, certo? E o detalhe, digamos assim, o detalhe mais surreal dessa Guerra do Vietnã é justamente porque os Estados Unidos não tinham a necessidade de entrar. Os Estados Unidos não possuíam a necessidade de entrar nessa guerra. Ele não tinha sentido de participar desse conflito. E o presidente norte-americano na época, que se eu não me engano era o Ronald Reagan, decidiu interferir no conflito, enviando tropas norte-americanas para apoiar os vietnamitas do Sul, né? E a cada vez que ele tomou a decisão, né? E a cada vez que ele enviava tropas, mais a guerra do Vietnã ficava complicada. Quanto mais ele enviava soldados para lutar no Vietnã, mais dificuldades os Estados Unidos encontravam dentro do território sul-vietnamita, desculpem. E é como se fosse literalmente você tá botando o seu pé na lama, e quanto mais você chafurda, mais seu pé entrava na lama. Porque quanto mais os Estados Unidos participavam da guerra, quanto mais os Estados Unidos enviavam soldados e armas para lutar nessa guerra do Vietnã, mais a guerra ficava aberta, mais o conflito tomava proporções gigantescas e mais a opinião pública passou a criticar, passou a bater, passou a criar um movimento anti-guerra, certo? Então a gente tem, no final da década de 60 e início da década de 70, todo um movimento político, social e cultural que foi criado nos Estados Unidos por causa da Guerra do Vietnã, contra a Guerra do Vietnã. Se você pega o movimento hippie, que nasceu nesse período, e que todo mundo conhece, né, e de maneira, digamos assim, as pessoas conhecem muito o movimento hippie de uma maneira um pouco preconceituosa, digamos assim, e até chamam o hippie de maneira pejorativa, né? Você é um hippie e tal, fedorento e tudo mais. Mas não tem nada a ver com isso, assim, com essa visão distorcida que as pessoas têm hoje do movimento hippie. Porque o movimento hippie nasceu justamente para se contrapor à lógica belicista, para se contrapor à lógica de guerra que existia, para lutar pela saída dos Estados Unidos da Guerra do Vietnã, para lutar contra essa imagem de destruição e de desgraça que vocês podem ver no slide. Então, houve toda a criação de uma cena cultural nos Estados Unidos, que depois passou para o resto do mundo, que a gente vai chamar de contracultura, certo? E aí o Festival de Woodstock, por exemplo, representa muito essa situação, quando o Jimi Hendrix ele toca no Festival de Woodstock o hino dos Estados Unidos ao som de armas, de tiros e tudo mais. É um vídeo belíssimo que tem disponível no YouTube, caso vocês queiram ver, certo? Para mim, é uma das performances de um artista mais bonitas ao vivo que eu já vi, assim. Jimi Hendrix era um cara que tinha um feeling, que tinha uma emoção no palco que é única, que é maravilhosa. E todo esse movimento contracultural, contra a guerra do Vietnã, né? Contra a participação dos Estados Unidos nessa guerra, fez com que os Estados Unidos saíssem dela, certo?
É lógico que o fim da Guerra do Vietnã ele também é justamente marcado pela derrota norte-americana, porque a guerrilha dos Vietcongues conseguiu, por mais que eles sofressem, combater o exército dos Estados Unidos. Isso é uma coisa surreal. A gente está falando aí, talvez, de 100 a 150 mil guerrilheiros, no máximo, lutando contra o exército mais poderoso do mundo, o exército que tinha napalm, o exército que tinha avião para jogar napalm nas florestas e queimar as pessoas, como eles fizeram isso. E eles conseguiram, a partir do seu conhecimento sobre a selva vietnamita, vencer a guerra, certo? O napalm, para quem não sabe, ou para quem não ouviu falar, é uma arma química, certo? Ele é uma espécie de chama de fogo e ele reage ao ar, ao oxigênio. Então, quanto mais oxigênio tem, mais ele vai reagindo. E a gente está falando de uma atmosfera como a nossa que tem oxigênio o tempo todo, né? Então, às vezes, o napalm ele pegava na sua pele, um pouquinho de napalm pegava na sua pele e ele atravessava, pessoal. Ele continuava queimando, queimava você por dentro até ele sair aqui. Era algo meio pesado, assim. E os Estados Unidos praticavam nuvens e nuvens e nuvens de napalm aí, certo? A gente vai ficar com as colônias portuguesas para terminar na semana que vem, certo? E a gente termina esse assunto também com os exercícios que vocês têm que fazer. Ficou alguma dúvida, pessoas? Por enquanto, alguma curiosidade? Ficou tranquilo? De boa mesmo? Certo, certo. Eu quero fazer um pedido para vocês, para a gente continuar na semana que vem melhor. Eu quero que vocês façam uma pesquisa, certo? Botem no caderno de vocês, façam um Word, criem um texto para a gente debater na semana que vem sobre a contracultura, certo? Pesquisem sobre ela, pesquisem sobre o movimento contracultural da década de 60 e quanto ela foi importante para o fim da Guerra do Vietnã, para a gente dar uma conversada na semana que vem, para a gente falar sobre o rap hoje, como uma espécie de contracultura da época que a gente vive. Tá certo? A gente vai fazer esse paralelo entre o rap e a contracultura da década de 60. E escutem Djonga, por favor. Beijo para vocês. Bom final de semana, pessoal.